Quem será que olha para mim com esperança, que vê em mim a sua semelhança e vem do céu pra me encontrar? Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador pra me perdoar? Graça viestes para me salvar, de graça. Casei, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Senhor, tudo que Deus tem feito através da sua vida. Você tem liberdade de trazer tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? E para nós é um privilégio ter o Senhor com a gente. Amém. O privilégio, pastor, é meu de estar aqui. Eu quero partilhar com vocês nesta noite um assunto extremamente importante, exatamente aquilo que nós acabamos de cantar. Eu quero falar sobre o tema mais do que vencedores. E convido você para abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós faremos a leitura do verso 26 ao verso 30. O apóstolo Paulo escreveu essa carta e os estudiosos afirmam que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, então Romanos 8 é o pico do Everest. E ele escreve assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Amém. O que eu quero lhe falar nesta noite não é uma mera possibilidade, não é uma hipótese, é uma verdade absoluta, irrefutável. E a verdade é esta: nem todas as pessoas que sonham, planejam e lutam para vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E já que estamos às vésperas de uma Copa Mundial de Futebol, gostaria de ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Vocês sabem que o Brasil hospedou pela primeira vez e única vez até agora uma Copa Mundial de Futebol no ano de 1950.
Naquela ocasião, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa da imprensa, o Brasil abriu aquele campeonato goleando o México por 4-0 no Maracanã. Depois fez o segundo jogo em São Paulo, um jogo não muito bom, e apenas empatou com a Suíça por 2-2. O Brasil classificou-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. E a partir daí, o Brasil transformou-se no maior fenômeno do futebol mundial, porque ele foi para a fase seguinte e goleou a Suécia por 7-1. Foi para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil havia uma plena convicção de que o Brasil seria campeão. As bandeiras eram desfraldadas nas ruas, nas praças. E o Brasil entrou em campo, com o Maracanã lotado, com 199 mil torcedores, dependendo apenas de um empate para ser campeão do mundo. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo, quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Até os 21 minutos do segundo tempo, o Brasil ganhava o jogo, quando o Uruguai empatou aquele jogo, mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você, entretanto, nessa noite, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vitória já foi conquistada, e conquistada na cruz do Calvário. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que o projeto de Deus na nossa vida não é um projeto feito de última hora. Não existe improvisação com Deus. Deus já traçou um plano lá na eternidade, e esse plano se desenrola na história, e esse plano consumar-se-á na segunda vinda de Cristo, e nada, nem ninguém, nem aqui, nem no porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma força, nem na terra, nem no inferno, pode arrancar você dos braços de Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Esse texto revela para nós o compromisso de Deus de nos conduzir à sua glória. Com a sua Bíblia aberta comigo no texto, nós vamos ver quais são esses passos. Primeiro, o texto diz assim: mas o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. A primeira coisa que me impressiona aqui é que nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. O cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz para você que você é forte, que você tem a força, que você tem o poder, que você fala e as coisas acontecem, que você é um gigante e basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. O cristianismo diz exatamente o contrário disso. O cristianismo diz que você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. E nós temos muitas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas.
O tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Tem hora que uma cirurgia plástica aqui, outra ali, outra acolá, dá uma maquiada nisso. Mas tem hora também que nem pitangui dá jeito. Na verdade, os nossos braços vão ficando flácidos, as nossas pernas bambas, os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos descaídas, uns embranquecem a cabeça, outros perdem os cabelos. E diz os estudiosos que cada fio de cabelo branco que surge na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho que já tem um exército ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas também emocionais. Nós ouvimos um testemunho belíssimo, belíssimo nesta noite, e eu dou graças a Deus pela jovem que teve coragem de dar esse testemunho, e esse testemunho transpira um fato. Há momentos na vida que você pensa que vai naufragar, há uma angústia, há uma dor, há um desespero, há uma aflição, e nós pensamos que vamos perecer, porque temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você que está aqui nesta noite, já não disse, prometeu para Deus, com lágrimas nos olhos, nunca mais repetir esse erro, tropeçar naquele mesmo obstáculo, cometer esse mesmo pecado, entrar nesse mesmo caminho escorregadio, para logo depois se flagrar cometendo o mesmo erro? Não porque você não foi sincero, mas é porque você não tinha poder. Temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos fazer, não o fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Mas bendito seja Deus, que apesar de sermos fracos, Deus não nos escorraça, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. A ideia de assistir na língua grega é de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Então o Espírito Santo vem e toma esse fardo e carrega-o por você. Agora você pode assim perguntar, mas em que consiste a nossa fraqueza? E Paulo responde: a nossa fraqueza consiste no fato de nós não sabermos orar como convém. Nós somos tão fracos a esse ponto. E por que não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus aquilo que vai nos destruir pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Jesus Cristo nos ensinou a orar, e nos ensinou a orar assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. E ai de nós se estivesse. Porque nós não sabemos pedir como convém. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não dá o que você pede às vezes, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor, Deus dá o excelente, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Ele é o Pai das luzes, todo dom perfeito emana das suas mãos, toda boa dádiva vem do seu trono. Então Deus nos assiste em nossa fraqueza pelo Espírito, porque nós não sabemos orar como convém. Mas Paulo dá mais um passo.
e nos fala não apenas desta solidariedade de Deus, mas também da compaixão de Deus, quando ele diz assim: mas o Espírito também intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E preste bem atenção nisso, porque dentro da Trindade você tem dois intercessores. Primeiro, você tem o intercessor legal, jurídico, forense, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele é o advogado, o justo. Aqui em Romanos 8 está dizendo assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Sabe o que significa isso? Toda vez que chega uma acusação contra você, que é crente no Senhor Jesus, que é salvo pelo sangue do Cordeiro, diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo, o advogado, o justo, se levanta diante do tribunal de Deus e diz: Pai, por esse pecado aí eu já morri, por esta acusação aí eu já fui para a cruz, este que está sendo acusado não deve mais nada, ele está quisto com a tua lei, ele está quisto com a tua justiça, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não pode prosperar acusação contra você, não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nós temos o advogado, o justo, que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas agora Paulo diz que nós temos um segundo intercessor na Trindade, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Se Jesus Cristo intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E de que maneira ele intercede por nós? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa, ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Espírito Santo é Deus, e Ele emprega toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua sabedoria, todo o seu poder nesta oração, por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa, é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. E eu já li tantos comentários, eu já pesquisei tantos autores, e eu tentei examinar esse texto de todos os ângulos, e eu confesso para vocês que entendo que nenhum estudioso jamais mergulhou nas profundezas do que Paulo está dizendo aqui. Pense comigo, o que é um gemido? O que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão profunda, tão intensa, de um desejo, de um sentimento ou de uma dor, que você não consegue articular isso em palavras, então você geme. Agora notem isso, o Espírito Santo é Deus, consequentemente Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua do céu, Ele conhece a língua da terra, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele ora com tanta agonia, que Ele não encontra sequer uma língua, então Ele geme, com gemidos inexprimíveis. É com esta agonia que ele ora em seu favor. Mas em terceiro lugar, Paulo diz que a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é também eficaz. Olha o verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que Ele intercede pelos santos. Muitas vezes a nossa oração não está alinhada com a vontade de Deus, mas todas as intercessões do Espírito estão literalmente de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Paulo dá mais um passo. Quando chega no verso 28, ele fala de um plano sábio de Deus na nossa vida, e ele diz assim: sabemos, e eu gosto dessa palavra, porque na língua grega ela vem da matemática, um termo exato.
Paulo não usa aqui a linguagem da conjectura hipotética, Paulo usa aqui a linguagem da certeza experimental. Ele não diz nós cogitamos, imaginamos, sentimos, ele diz nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que poucas coisas, que a maioria das coisas. Não, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não gostaria que você tivesse um entendimento equivocado do que Paulo está dizendo. Então eu preciso esclarecer um ponto. A melhor maneira de você saber o que Paulo está dizendo é saber o que ele não está dizendo primeiro. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Eu quero dizer para você que crente enfrenta luta, crente enfrenta problema, crente bate carro, crente perde emprego, crente sofre atropelamento, crente recebe bala perdida na rua, crente fica doente, crente enterra os seus mortos, crente chora a dor do luto, crente sofre injustiça, crente é perseguido injustamente, crente é vítima de conspiração, de traição. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Por exemplo, quando os irmãos de José do Egito, por inveja e ódio dele, venderam-no como escravo e mentiram para Jacó durante 22 anos, aquilo não foi uma coisa boa, aquilo foi um ato perverso. Entretanto, 22 anos depois, eles se encontram com José. José agora é governador do Egito, e José diz para eles assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para a preservação da própria vida de vocês. O que Paulo está dizendo, que ainda que alguém faça o mal para você, ainda que alguém fale mal de você, ainda que alguém critique você, ainda que alguém pise em você, ainda que alguém faça injustiça contra você, Deus vai transformar isso em bem na sua vida. Segundo lugar, Paulo não está dizendo que essas coisas vão se encaixando por si mesmas, como que num tabuleiro, como que num jogo de coincidências. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não entende que as coisas acontecem a esmo, por acaso, fortuitamente. Não. Se você ama Deus, as rédeas da sua vida estão nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Ele quem está trabalhando as circunstâncias, Ele que está montando essa tapeçaria, Ele que está montando esse quebra-cabeça, Ele quem está trabalhando as circunstâncias, coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas tristes, sorrisos e lágrimas, saúde, doença, vida e morte, e todo esse projeto vai se transformar em bem para a sua vida. Terceiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas acontecem para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, então todas as coisas contribuem para o seu bem. Mas talvez você argumente assim: pastor, isso é muito bonito, mas eu não estou sentindo e não estou experimentando isso. O senhor porque não conhece a minha história? Se eu contar a minha história, o senhor vai chorar comigo. Se todas as coisas contribuem para o meu bem, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero dizer para você que nem sempre Deus vai explicar para você o que está acontecendo na sua vida, nem sempre. Mas quando você não conseguir entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele está trabalhando em seu favor e não contra você.
Eu explico isso. Quando Albert Einstein veio à América depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, uma repórter perguntou para a mulher dele: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual o meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não conseguir entender o que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Ele enfrentou lutas, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, ele perdeu o apoio dos seus amigos, ele passou por tempestades borrascosas, mas chegou um momento em que disse: agora eu sei de uma coisa, eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que eu me levantarei, e que eu o verei face a face. Eu sei. Embora Deus não tenha explicado nada para ele, ele compreendeu Deus. Deus está no controle. Às vezes nós olhamos para a nossa vida pelo avesso. Isso me faz lembrar de Gary Chapman, autor do livro As 5 Linguagens do Amor. Ele diz que quando era criança brincava aos pés da sua mãe, e a sua mãe fazia um bordado à mão, e ele olhou o bordado que a mãe fazia de baixo para cima pelo avesso, e ficou muito curioso e disse: mamãe, mas que coisa feia que a senhora está fazendo, não tinha nada de beleza, as linhas soltas, desencontradas, sem qualquer harmonia. E a mãe percebeu o dilema do menino, chamou-o, colocou-o no colo e mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito. O menino ficou encantado com a beleza das cores, com a harmonia do desenho, e teve o seu dilema resolvido. Talvez você nesta noite esteja olhando para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu coração, como uma criança olha o bordado que a mãe está fazendo pelo avesso. Haverá um dia que Deus vai colocar você no seu colo, vai mostrar a sua vida de cima para baixo, e você vai entender então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas talvez você pergunte assim: pastor, mas que bem é esse? É ficar rico? É ser famoso? É ter o nome nas manchetes das revistas? É ser uma pessoa conhecida? Que bem é esse, que todas as coisas cooperam para ele? E Paulo não nos deixa confusos acerca deste tema. A resposta está no versículo 29, quando Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você: o grande projeto de Deus na sua vida não é você ser rico, não é você ser famoso, isso até pode vir a reboque, mas o grande projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus, é esculpir em você o caráter de Jesus, é burilar em você a beleza de Jesus. O projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, o projeto de Deus é transformar você à imagem do Rei da Glória. E no verso 30, o apóstolo Paulo mostra de forma prática como é que isso acontece. E ele começa dizendo: aos que Deus predestinou. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo começa com Deus, não com você. Tudo começa no céu, não na terra. Tudo começa na eternidade, não no tempo. Não foi você quem escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você, como nós já cantamos aqui hoje. Não foi você quem começou a amar a Deus, foi Deus quem amou você primeiro. O seu amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por você. E aí Paulo diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que há dois chamados, um geral e um específico, um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem.
Houve um dia que você leu um folheto, que você leu um versículo da Bíblia, que você veio aqui à igreja, que você escutou uma mensagem, que você ouviu um hino, que alguém falou para você na rua, e o tampão de seus ouvidos foi tirado, e a venda dos seus olhos foi arrancada. De repente, um transplante dentro de você, Deus tira o coração de pedra, te dá um coração de carne. E de repente, Deus muda as disposições íntimas da sua alma. E você que estava morto em seus delitos e pecados, recebe vida juntamente com Cristo. Você que estava cego começa a ver. Você que estava surdo à voz de Deus começa a ouvi-la e se encantar com ela. E Deus muda a sua história, Deus muda a sua vida, Deus quebra suas correntes, Deus liberta você, Deus transforma você, Deus salva você, Deus limpa você, Deus modifica por completo a sua história. Porque o Deus que predestina é o Deus que chama. E chama eficazmente. Chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama aqui dentro do templo, chama, e a voz dele é poderosa, e a voz dele despede chamas de fogo, e a voz dele é tremenda. Eu estava há algum tempo lá em Vitória, no gabinete pastoral, numa segunda-feira, quando se aproxima um cidadão, bate a porta, entra, seus 30 e poucos anos, e disse assim para mim: pastor, ontem à noite, no domingo, eu estive aqui na igreja. E eu respondi para ele: que bom que o senhor veio, o senhor é muito bem-vindo aqui. E ele olhou para mim e disse: mas eu não vim participar do culto. Eu olhei para ele e disse: mas então o senhor vai fazer o quê? Me perdoe da pergunta. E ele me respondeu: eu era um traficante, pastor, e eu vim aqui ontem roubar um carro. E eu perguntei: mas o que aconteceu? E ele me respondeu: eu estava lá na rua olhando que carro eu ia levar, quando eu escutei uma música que saía para fora das portas, e eu fui atraído irresistivelmente por essa música. Com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei no templo, pastor, um poder maior do que o meu me desarticulou. Eu senti uma profunda convicção de pecado. Eu fui golpeado por um poder sobrenatural. E do jeito que eu estava, convencido de pecado, quebrantado por Deus, eu saí chorando, correndo para minha casa. Quando eu cheguei em casa ontem à noite, a minha esposa me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém machucou você? Alguém feriu você? Eu respondi para ela: pastor, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Deus me libertou, Deus me transformou, Deus me salvou. Eu sou hoje uma nova criatura. Deus chama, Deus chama, e nesta noite Deus está chamando você, e a voz de Deus é poderosa. E se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia da oportunidade de Deus na sua vida. Mas Paulo prossegue e diz: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Eu quero dizer para vocês que aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender o que é justificação, você não compreende o projeto de Deus para você. O que é justificação? A Bíblia diz que todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo. Como ovelhas, todos nos desviamos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, não há um sequer que não tenha pecado contra Deus. E naquele dia, quando nós comparecermos perante o tribunal de Deus, testemunhas levantar-se-ão contra nós. E a primeira testemunha que se levantará contra nós são as nossas próprias palavras. A Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. Você se lembra de todas elas? Deixa eu fazer uma perguntinha: você já mentiu alguma vez na vida? Já contou alguma piada imoral alguma vez na vida? Já falou algum palavrão alguma vez na vida? Já se destemperou emocionalmente, já gritou com alguém falando impropérios alguma vez na vida?
Já falou mal dos outros alguma vez na vida? Não, você não lembra de tudo isso. Mas cada palavra que você falou está gravada nos anais do tribunal de Deus. E você vai dar conta por todas elas. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aquilo que você fez, o seu pai não viu, a sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus pais não viram, seus filhos não viram, seu pastor não viu, os seus irmãos não viram, a sua igreja não viu, o braço da lei não viu, Deus viu. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, Deus estava lá. Aquilo que você fez escondido e passou ao longo da vida sem ser descoberto, Deus estava lá. E você vai dar conta no dia do juízo, por todas essas obras. A Bíblia diz que no dia do juízo, nós vamos ser julgados pelas nossas omissões. Jesus Cristo disse que, quando Ele vier e assentar-se no seu trono de majestade e glória, Ele vai julgar as nações e separar uns à sua esquerda, outros à sua direita, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você poderá perguntar: mas que coisa horrível essas pessoas fizeram para ir para um destino tão cruel? Sabe o que essas pessoas fizeram? Nada, absolutamente nada, só deixaram de fazer. Estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando te vimos nessa situação? E Ele vai responder: todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Você pode estar na sua casa, não fazendo mal para ninguém, não falando mal de ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Mas no dia do juízo, irmãos, diz a Bíblia que Deus vai julgar o segredo dos nossos corações. Deus vai julgar os nossos desejos, Deus vai julgar os nossos pensamentos. E eu pergunto a você: quem escapa desse pente fino de Deus? Nenhum tribunal da terra tem competência de julgar foro íntimo. Só o tribunal de Deus tem. E o tribunal de Deus julga foro íntimo. Foi isso que levou Paulo ao desespero, no capítulo 7 de Romanos. Sabe por que Paulo se sentiu miseravelmente pecador no capítulo 7? Porque quando ele começou a se avaliar à luz da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, ele parou no 10º mandamento, e o 10º mandamento quebrou. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal humano legisla e julga. Não terás outros deuses, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para o guardar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses mandamentos podem ser vistos, observados pelo homem, mas o 10º mandamento: não cobiçarás, é do coração, é íntimo, só Deus conhece, só Deus vê. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, só Deus vê. Dizem os psicólogos que passam pela sua e pela minha cabeça cerca de 10.000 pensamentos por dia, às vezes passa até mais. Quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para o seu amigo mais íntimo? Quantos? Imagine se Deus resolvesse projetar nessa tela branca aí o que nós pensamos só essa semana passada. Já colocaria todos nós de cabeça no chão de vergonha. Mas talvez você argumente assim: pastor, mas eu não vim aqui para escutar esse negócio pesado assim não, eu queria um negócio mais light hoje. Já basta o dia pesado que eu vivi, o que é isso? O senhor está falando que eu sou pecador? Não, eu estou querendo uma coisa mais leve, mais gostosa hoje. Eu não sou assim que você está falando, não. Eu sou uma pessoa boa. O senhor não me conhece. Sou um bom marido, sou uma boa esposa,
Sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom patrão, sou um bom empregado, sou um bom cidadão, eu sou até um bom religioso, até dízimo eu entrego na igreja, o senhor não me conhece. Deixa eu dizer uma coisa para você, sem querer machucar o seu coração, mas você é mais pecador do que você imagina, e eu gostaria de provar isso, Vamos imaginar que você seja uma pessoa muito boa, mas vamos imaginar que você seja muito acima da média, mas vamos imaginar que você seja uma exceção, vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras, você não peque nem uma vez por obras, você não peque nem uma vez por omissão, e na área dos pensamentos, dos 10.000 por dia, você tem 9.997 pensamentos bons, só 3 pecaminosos por dia, você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90 pecados. No final de um ano, 90 vezes 12, bom, aí a matemática já complica um pouquinho. Dá quanto? Quanto? 1.080. Vamos arredondar para 1.000. Vamos dar uma diminuídazinha. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 55.000 pecados. Agora imagine um réu assentado na cadeira na hora do julgamento dele, e se prova, o advogado de acusação e o promotor se levanta e prova pelos autos do processo que aquele réu cometeu 55.000 violações da lei. É um caso indefensável. Mas aqui na terra se suborna testemunha, se compra o juiz. Mas eu pergunto a você, quem vai chegar diante do tribunal de Deus, chegar para Deus, Deus, o senhor deu um jeitinho na minha causa aí, eu dou uma olhada na sua mão, o senhor vai levar vantagem comigo. Tem jeito de subornar Deus? Tem jeito de corromper o tribunal de Deus? Mas deixa eu dizer algo mais solene para você nessa noite. Você não precisa ter 55.000 pecados para não poder entrar no céu. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Deixa eu dizer algo mais solene para você nessa noite. Para entrar no céu, você precisa ser perfeito. Sabia disso? Quem não é perfeito não pode entrar no céu. Sabe o que a Bíblia diz? Que se você guardar toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Aí você pode argumentar, mas isso é injusto, eu faço tanta coisa boa. Eu até acredito, mas eu vou ilustrar para você entender. Vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje, vai reunir sua família, vai fazer um lanche, e você abre o armário e percebeu que não fez compra na semana, e a única coisa que você tem em casa é a sua geladeira com uma dúzia de ovos lá, e você pega uma grande frigideira, e você bota a frigideira no fogo, e bota óleo ali, e pega 10 ovos, e quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Quando você quebra o 10º ovo, ele estava podre. Eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Quanto? Todo. Mas só tinha um ovo estragado, tinha 9 bons. Assim é a sua vida, assim é a minha vida. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coisas boas, faz uma errada, estraga tudo, porque você comprometeu o padrão. Para entrar no céu tem que ser perfeito. Nada contaminado vai entrar no céu. Aí você deve estar pensando assim, pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. E se você pensou isso, você está coberto de razão, está mesmo. Não há saída. Isso significa que você nunca pode ser salvo pelas suas obras. Isso significa que você nunca pode ser salvo pelos seus méritos.
Isso significa que você nunca pode ser salvo pela religião que você frequenta, pela igreja que você frequenta, pelo credo que você professa. Nunca! Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Aquilo que você não pode fazer e não consegue fazer, Deus fez por você. Quando Ele enviou o seu filho, seu único filho, como seu representante, como seu substituto, como seu fiador. E quando Jesus estava lá naquela cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, nossas mazelas, nossas mentiras, nossa impureza, nosso orgulho, nossa soberba, nossa incredulidade, nossa idolatria. Tudo foi já lançado sobre Jesus. E quando os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, diz a Bíblia que não havia beleza nele, que o sol escondeu o rosto dele, que o próprio Pai o desamparou naquela cruz. E quando ele estava lá naquela cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra você, contra mim, e pegou esse escrito de dívida e o rasgou, e o anulou, e o encravou na cruz e deu um grito: está consumado, tetelestai. E ele estava dizendo: aquele que crê em mim não deve mais nada, está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, está justificado, louvado seja o seu nome. Eu quero dizer para você nesta noite que justificação é mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Eu explico. Imagine que você devesse ao banco R$1 milhão e você está quebrado sem 1 centavo. Imagine que alguém vai lá e deposite na sua conta R$1 milhão e quite a sua dívida. Você está livre dela, você não deve mais. Você não tem dívida mais, você está perdoado. Mas se você estava quebrado você continua, você só não tem mais dívida. Isso é perdão. O que é justificação? É importante entender que na cruz de Cristo houve 3 transações fundamentais. Primeira transação, diz Paulo lá em 2 Coríntios 5,18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? O que é a doutrina da imputação? Significa não colocar na conta de. Deus não pôs a sua dívida na sua conta. Pergunta: qual o tamanho da sua dívida? Impagável. Impagável. Na parábola que Jesus contou, do credor incompassivo, os 10 mil talentos que o cara devia, representavam 150 mil anos de trabalho. Ele não podia pagar. E por que Jesus usou uma cifra tão elevada? Porque esse é o tamanho da sua dívida com Deus, da minha dívida com Deus. Jamais podemos pagar. O que é que Deus fez? Não colocou essa dívida na nossa conta. Colocou na conta de quem? Aí prossegue Paulo: ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus botou a nossa dívida na conta de Cristo, quando ele estava lá na cruz, porque foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, a nossa dívida. E o que Cristo fez com a nossa dívida? Quitou-a, pagou-a com o preço do seu sangue. Vem a terceira transação. Ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que acontece agora? Deus faz um DOC celestial na sua conta, lá no tribunal. Deus transfere para a sua conta toda a justiça infinita do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá: justificado. Não deve mais nada, está quites com a lei, está quites com a justiça, toda a justiça do meu filho está depositada na sua conta. Além de não dever mais nada, você tem um crédito infinito aqui na sua conta. Isso é justificação.
É por isso que Paulo não podia terminar de outra maneira. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Em que tempo está o verbo aí? Pretérito perfeito ou imperfeito? Acho que nós somos melhores de Bíblia do que de língua portuguesa. O verbo está no pretérito perfeito, fato consumado. Mas eu pergunto a vocês, quando se dará a glorificação? Quando? Na segunda vinda de Cristo, no futuro. Será que Paulo não errou então? Se a nossa glorificação se dará no futuro, como é que Paulo colocou o fato como algo consumado? Porque se você já está justificado na mente de Deus e nos decretos de Deus, você já está na glória. Nada nem ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso Paulo termina com 5 perguntas retóricas. Uma pergunta retórica já tem a resposta na pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não pergunta quem é contra nós, porque o inferno inteiro se levantaria. Ele pergunta assim: se Deus está do seu lado, não importa quem está contra você, você já é mais do que vencedor. Segunda pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu o maior, se Deus já deu o melhor, se Deus já entregou o seu filho, você acha que agora ele largaria você no meio do caminho? Aquele que começou boa obra em você vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. O que ele está dizendo é o seguinte: não tem réplica, não tem tréplica, não tem esse negócio de recorrer a uma instância superior. A suprema instância, o Deus Todo-Poderoso, já está dizendo o seguinte: você está justificado. Quarta pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Se Jesus Cristo já morreu pelos meus pecados, e a morte dele foi suficiente e eficaz, eu não preciso mais morrer por eles, quando eu ponho a minha confiança nele como meu Salvador, como meu substituto. É por isso que nós oramos. Lemos lá em 1 de João 1,9. Quem lembra de cor 1 de João 1,9? Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu não sei se você já questionou esse versículo. Preste bem atenção no que está escrito aí, irmão. Deus é o que mesmo? Fiel e quê? E justo para fazer o quê? Para perdoar, mas justo não perdoa. Justo não perdoa. Justo não perdoa. Eu ilustro. Imagine você que aqui em Brusque, um criminoso terrível, que matou pessoas, roubou pessoas, sequestrou pessoas, seja apanhado pela lei, e vai para a cadeira de réu, e o júri popular reconheceu o culpado, e ele foi sentenciado a 30 anos de prisão. Pergunto a você, em nome da lei, em nome da justiça, o juiz pode dizer para ele: esquece, vai para casa, está solto. O juiz pode fazer isso? Em nome da lei e da justiça? Pode ou não pode? Não pode. Mas a pergunta é: como é que Deus é justo, fiel e justo para perdoar? Sabe por que Deus é fiel e justo para perdoar? Porque quando você, filho de Deus, peca e confessa, e a palavra confessar na língua grega é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar, você concorda com Deus: Deus, eu pequei mesmo. Aí sabe o que Deus diz para você? Meu filho, então eu sou fiel e eu sou justo para não punir você, porque por esse pecado eu já puni meu filho lá na cruz, e eu não vou punir 2 vezes o mesmo pecado. Aí vem a última pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? A angústia?
fome, nudez, perigo, espada. Poderíamos acrescentar a lista: divórcio, abandono, traição, desemprego, doença. E Paulo, com todo entusiasmo, responde: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por tão grande salvação. E eu termino dizendo duas palavras breves para você. Primeiro, se você entrou aqui nesta noite e ainda não tinha convicção da sua salvação em Cristo Jesus, eu quero encorajar você agora a se render ao Filho de Deus e a recebê-lo como seu Salvador pessoal. Porque como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Se você entrou aqui nesta noite, em segundo lugar, e já é uma pessoa salva, convertida, transformada, nascida de novo, lavada no sangue do Cordeiro, eu quero encorajar você a viver os dias da sua vida para glorificar a este Deus por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça. Pastor, por favor. Glória a Deus. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar esse Jesus? Se essa aliança vai ser Quem será que olha para mim com esperança, que vê em mim a sua semelhança e vem do céu para me encontrar? Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador?